de João, né? Capítulo 3, versículo 14. E do modo que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. Que Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é esse, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram mais. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Amém. Então assim, ele começa, né, esse trecho fazendo uma comparação interessante a respeito de uma... A gente vai voltar até nisso que o Vitor começou falando, né? De um fato que ocorreu no Antigo Testamento. Acho que vale a pena a gente dar uma lida lá, como a gente estudou o livro de Deuteronômio tem, sei lá, uns bons 6 a 7 anos, já se passou bastante tempo, não tem como lembrar mesmo em números, né? Então a gente podia dar uma lida lá em Números. Números. Acho que é 21. Se a referência estiver certa. É aqui, ó. Então, é 21, vou ler a partir do 4, tá? Então, partiram do monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém, o povo se tornou impaciente no caminho. E o povo falou contra Deus e contra Moisés. Por que nos fizeste subir do Egito para que morramos nesse deserto, onde não há nem pão e nem água? E a nossa alma tem fastio deste pão vil. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel. Veio o povo a Moisés e disse: havemos pecado, porque temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós as serpentes. Então Moisés orou pelo povo. Disse o Senhor a Moisés: faze uma serpente abrasadora, põe-na sobre uma haste, e será que todo mordido que a mirar viverá. Fez Moisés uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste, sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhava para a de bronze e sarava. Olha que coisa interessante. Então, assim, foi um juízo de Deus, né? Que Deus enviou, né? Porque o povo murmurou, falou contra Deus, falou contra Moisés, praguejou mesmo, né? E aí Deus mandou essas serpentes abrasadoras. As serpentes do deserto são venenosíssimas, né? E as serpentes começaram a morder o povo começou a morrer. Né? Parece que o povo sentia muito isso, né? Ele trabalhava na pressão mesmo, né? Quando a coisa estava meio folgada, murmuração, reclamação. Quando ele viu do lado caiu, o outro caiu, dele cair, ora por nós, Moisés, que nós pecamos, né? Ora, porque nós falamos contra o Senhor e contra ti. Então, parece que o povo precisava, assim, realmente ver mesmo a consequência dos atos dele para ele tomar uma posição, entendeu? Ele ia, e se não tivesse alguma coisa muito clara, o juízo de Deus, ele não se arrependia, não se quebrantava. Isso fica muito claro mais tarde no livro de Juízes, né? Quando eles ficam quase com 7 grandes oscilações, assim, entre um libertador e tal, Deus veio, levantou Gideão, depois vem 20 anos de escravidão. Aí daqui a pouco, Deus levanta Baraque, Sansão e tal, daqui a pouco 14 anos de escravidão. Entendeu? Então assim, porque o povo sofria, gemia e buscava quem? A Deus. Deus misericordioso, amoroso, levantava um libertador, libertava o povo. O que o povo fazia? Esquecia rapidamente, às vezes 1, 2, 3 anos,
esquecia o que o Senhor tinha feito e voltava de novo às mesmas práticas. Aí, quando ele voltava às práticas, ele mesmo escolhia o Senhor dele, que eram os outros deuses. E aí, escravidão. Então, Deus deixou sempre muito claro: você pode me servir, eu sou o seu Senhor e eu vou cuidar de você em tudo que você precisar. Ou você pode ser escravo, né, dos outros deuses e eles vão massacrar vocês. Olha que coisa, né? E ainda assim o povo escolhia os outros deuses, porque na verdade escolhia a sua própria vontade, né? Então isso está registrado lá como ensino, né? E é muito interessante que Jesus usa essa expressão e diz assim: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Então, de fato, Jesus foi levantado também no madeiro, né? E todo aquele que vê, que tem essa revelação clara do Calvário, também é salvo, né? Então aqui entra um significado muito interessante, quando diz que o Senhor veio em semelhança de pecado, que ele se fez pecado por nós, né? Na verdade, ele está se comparando àquela serpente, né? A serpente veio quando, pecado, não foi assim? Né? Quando o homem pecou, entrou, né, o pecado em todas as gerações, junto com a morte, né? Satanás usava esses instrumentos, né? O povo pecou e as serpentes já vieram ali, só que ali era uma situação física, né? Era uma picada física e uma morte até física também. Mas na verdade houve essa, entre aspas, essa picada lá no Éden também. Por quê? Porque o próprio Senhor falou o quê? Que desse descendente que viria de Eva, né, que essa serpente picaria o calcanhar dele, mas ele esmagaria a cabeça da serpente. Então também houve a presença da serpente, né, injetando, no caso, né, essa sedução, esse engano, e acabou envenenando lá os nossos primeiros pais, e de fato eles foram picados, e o pecado entrou não só neles, mas em toda a descendência, né? Então, já viu como você faz o antídoto, falando do mundo físico assim, de um veneno de cobra? Você faz com que o antídoto? Com o próprio veneno, né? Alguns você pega o veneno, por exemplo, injeta no cavalo, ele produz anticorpo, depois você tira, né? Assim. Então, para você combater o veneno, você usa o próprio veneno, né? Então, na verdade, o que o Senhor está querendo dizer ali? Que, na verdade, ele se fez pecado, mais tarde Paulo fala isso, né? Ele fez em semelhança de pecado, mesmo não tendo pecado, né? A prática do pecado em si, né? Mas, na verdade, ele se igualou a uma serpente. Você fala assim, como o Senhor é santo, né? Mas não é essa comparação que ele quer dizer. Na verdade, ele condenou o pecado na carne. Então, Satanás achou que estava destruindo ele, mas, na verdade, o que estava sendo feito ali naquele ato era o antídoto. Olha que coisa interessante, né? Então, por isso que é muito importante a gente estar antenado com Deus, porque o jogo só acaba nos 45 do segundo tempo. E Deus parece que só gosta de marcar gol nos últimos 30 segundos. Então, qual é o problema nosso do crente? É que você está no jogo, está 1-0. 1-0, vamos simular aqui o jogo, né? O diabo, 1-0, 1-0, 1-0, tá tranquilo, olha lá, carregando a cruz negro, batendo nas costas, fazendo isso, 1-0, aí a Maria chorando, Maria Madalena, os discípulos, lá, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, aí tu vai, só que na hora que vai apitar o final do jogo, entrego a ti o meu espírito, perdoa eles porque não sabem o que estão fazendo. Aí antes do apito, 100-1, aí o jogo acaba. E é assim que Deus faz também na nossa vida, entendeu? E qual é a nossa angústia também? Faz assim na nossa vida, no nosso tratamento individual. É que as coisas vão acontecendo, então você já prefigura a derrota. Você fala assim, não vai dar. Né? A gente estava brincando até com a Dani na segunda-feira passada que ela estava aqui. Não vai deixar, não sei o que, aquela situação toda. Eu falei assim, mas o jogo não acabou ainda, não apitou. Só apita no final, Dani. Não crê no que você está vendo. Crê no que você não está enxergando, né? E acontece assim na nossa situação normal, né? Você já se coloca porque você quer julgar que o final do jogo vai ser o placar que está naquele momento. E na verdade Deus não faz assim. Ele só vira o placar, às vezes, 30 segundos e tal, vai bater a falta para uma bola. Ei!
virou o jogo. Né? Por que ele leva a gente no limite? Né? Exatamente para nos ensinar a não viver pela aparência, a viver por fé. O meu justo viverá pela fé. Então ele nos ensina a viver por fé e prova a nossa fé. Né? Então é muito importante a gente ter essa compreensão. Você nunca vai ver Deus começando como? E ganhando o jogo. Nosso Deus não é assim a estratégia dele. Como é que ele faz? Está o povo, está o mar, está os egípcios, está os cavaleiros, está tudo cercando, não é assim? Então, qual é o quadro ali? O que Faraó disse? Ele é um mau estrategista. Porque ele cercou o povo dele na beira do mar. Eu estou aqui agora, que saída tem para esse povo? Então, sempre a situação está como? Sempre está ao contrário. Sempre o inimigo está ganhando. Sempre a gente está encurralado. Sempre a gente está sem saída. Sempre, meu Deus, isso, meu Deus, aquilo, não vai dar certo. Abre uma porta. Sempre essa situação. Mas quando você começa a entender que Deus trabalha dessa forma, você já não fica com um problema ou ansioso. Porque você sabe que Deus vai virar aquilo quando? No finalzinho, gente. É na hora que fala, até Moisés fala assim, Senhor, e aí? Por que pergunta a mim, Moisés? Sempre quando a gente desiste. Toca na água, diz o povo marchar, diz a Israel que marcha. Toca na água, a água abriu. Entendeu? Então, assim, é uma situação realmente que Deus não trabalha como o homem natural. Deus não trabalha com a razão e Deus não trabalha também como a treva trabalha. A treva trabalha como? Intimidação, medo, né? E sempre lógica, e sempre marretando desde o início do processo. Deus trabalha como? Deus vai trabalhando naquele processo, você vai recebendo as informações e tal, vai ficando triste e tal, ficando abatido, cansado e tudo e tal, e Deus vai, né? Aí quando chega naquela situação, Deus vai lá e puxa, né? Ele deixa a gente viver, ele deixa a gente experimentar, ele deixa a gente ter experiências, como Pedro, anda sobre a água afunda, ele está afundando e tal, não sei o que, dou a mão. Você vê que ele nunca né, quando o servo está, né, ele nunca permite que sucumba. Ainda que eu passe pela água, não vou submergir. Ainda que eu passe pelo fogo, eu não vou me queimar. Né? Deus falando ali, através do profeta Isaías, ou seja, eu sou contigo. Então quando Deus fala isso, a gente não imagina por que ele fala. Deus fala assim, eu sou contigo. Mas Deus falou isso por quê que ele é comigo? Só para falar, só que não é. Deus falou isso comigo porque vai precisar uma hora que eu vou ter que acreditar muito nisso. Deus não gasta a palavra, entendeu? Ele não fala assim igual a gente de bobeira. Quando ele fala assim para Josué, ser forte e corajoso, ele não está falando só por falar. Ele fala assim, cara, vai chegar uma hora, vai ter 2 milhões de pessoas contra você, como foi contra Moisés. Eles vão querer de todo jeito, meu irmão, fazer com que você me desobedeça. Ser forte, ser corajoso. Ou seja, você vai precisar dessas palavras que eu estou te dizendo. Deus fala assim, eu sou contigo. Pô, quando Deus fala isso, varão, se prepara, porque né, às vezes tu está assim, aí a gente gosta de ouvir muita coisa, e Deus só fala assim, eu sou contigo, né? Quando Deus falou isso, por quê? Porque vai chegar uma hora que todas as circunstâncias vão mostrar o quê? Tentar mostrar o quê? Que Deus não é com a gente, que a gente está sozinho, que a gente está abandonado, que a gente está largado, que a gente está recebendo cacetada de tudo para lado na nossa cabeça, entendeu? E aí você vai precisar se agarrar aquela palavra que Deus deu com todas as minhas e com todas as suas, com todas as nossas forças, entendeu? Então, assim, é muito importante quando a gente alcança essa compreensão e entende a forma que Deus trabalha, né, a começar da própria cruz, né, como Deus avança com as suas vitórias, né, sempre às vezes com aparentes derrotas, sempre nos últimos momentos, né? Então ele é um Deus que vira a mesa, que vira o quadro, entendeu? Isso ele vai produzindo vários frutos em nós, a capacidade de saber esperar, a perseverança, a confiança, né? O domínio próprio, porque às vezes a gente está dominando você tem domínio próprio. Daqui a pouco chega um ponto que você fala assim, não vai dar. Aí quem passa a dominar você é a circunstância. Aí você berra, grita, chora e já era. Entendeu? No final a gente ainda dá um testemunho, mas
É claro, o testemunho a gente vai dar, porque Deus vai fazer, pô. Entendeu? O testemunho real não deveria ser esse. O testemunho real deveria ser, poxa, Deus avançou com a graça sobre a minha vida e até o último limite Ele ainda permitiu que eu estivesse sob o domínio dele e a circunstância não me dominou e eu não reagi como o povo. E no final, reclamando ou não, Deus não vai dar o pão? Berrando, reclamando, falando mal, Deus, agora a gente quer o pão com a serpente ou quer só o pão? A gente quer água com a serpente ou quer só água? Essa é a diferença. Entendeu? Então vem umas consequências também pelas atitudes, né? Então assim, esses dois últimos versículos, eu acho que assim, mostra exatamente uma forma assim, muito peculiar de Deus trabalhar, né? Dele se fazer homem, né? Vir em carne, na semelhança mesmo de pecado, e se colocar ali na cruz, e quando todo mundo estava gritando, todo mundo achando que estava vitorioso, os fariseus, os saduceus, né? Aquele grupo de judeus, o inferno, né? Na verdade, Deus estava costurando uma grande vitória, estava produzindo um antídoto contra o pecado. Satanás não sabia desse plano de Deus, né? Não sabia. Na verdade, ele não tem a compreensão. Entendeu? Porque o que acontece? Ele não é o pai da mentira. Ele não anda na verdade, nunca andou. Jesus não falou isso. Vocês são filho do diabo, porque ele nunca andou na verdade. Então, ainda que ele tenha um conhecimento do fato em si, ele não consegue compreender onde Deus vai chegar. Ele não sabe, entendeu? Deus confunde ele. Uma coisa tremenda, né? Deus confunde ele. Então ele está achando que está fazendo uma coisa e no final, Lutero dizia uma coisa, que o diabo é o diabo de Deus nesse sentido, né? Usava essa frase. Porque no final mesmo, ele sem querer, não é uma obediência, ele sem querer, ele vai fazer o que Deus quer. E no final vai ajoelhar e dizer que só o Senhor é Deus. Entendeu? Ainda que ele vai eternamente para o lago de fogo. Entendeu? Ele, a besta e o falso profeta. Mas não tem como ele não fazer o que Deus quer. Então ele vai, ele pega e vai. Sabia, outros dizem que ele não queria. Não, na verdade ele não tinha compreensão da destruição dele. Você acha que se ele soubesse que tivesse a cabeça esmagada, ele ia colaborar com isso? Então ele não tinha uma compreensão da verdade. Ele não tem a revelação. Se tu és filho de Deus, aí ele estava tentando fazer ele tropeçar nos mesmos artifícios que ele fez Adão e Eva, né? Que é a soberba da vida, a concupiscência da carne e a concupiscência dos olhos que João fala. As três armas que ele usou com Adão e Eva, que eles caíram, ele usou com o Senhor não caiu. Entendeu? Então o que ele estava tentando fazer? Por que ele estava tentando fazer isso? Porque ele sabia que viria um descendente de Eva que pisaria na cabeça dele. Certo? Só que para pisar na cabeça dele não podia ter o quê? Pecado. Então nasceu Moisés. Pô, Moisés é especial. Nasceu, teve um aviso, teve uma profecia, né? Olha só, tudo. Mas aí ele pecou. Pô, não é isso. Nasceu Davi. Promessas, profecia, tudo isso ele está vendo, ele está acompanhando. Mas ele pecou, não é isso. Entendeu? Viria um. O plano dele devia ser que até o fim Jesus murmurasse, né? Por que ele tentou, Vitor, matar todas as crianças lá na fase também de Moisés? Entendeu? Por que ele não queria o nascimento? Ele não queria correr o risco. Porque ele arquitetou o plano contra os judeus, no caso usando Ramã lá. Porque ele sabia que viria da descendência, né, do povo hebreu. Então o tempo todo você vê brigas, né, você vê situações políticas, mas por trás está quem? Está Satanás lutando contra o quê? O plano de Deus. Então por isso que Esther foi levantada, para ela anular o quê? Um trama satânico. Não era só a sobrevivência do povo, era o quê? Era o cumprimento da vinda do Messias. Então, por que o filho de Judá, quando tinha relação com a sua cunhada e tirava para jogar o sangue na terra, Deus matou os dois filhos dele? Pô, mas o cara só não teve filho com ela. Atendia ela, que é o levirato, o irmão morria, então ele era obrigado a pegar a esposa do irmão que morria para dar continuidade na geração. Jesus veio de onde?
linhagem de Judá. O cara está brincando com uma coisa que não tem noção. Então, várias situações Deus teve tremenda misericórdia ali. Ali não. Ali é um plano satânico. Morte. Entendeu? Então, Satanás veio acompanhando isso, porque ele sabia que o próprio Deus apareceu e deu juízo. Falou, olha, vocês vão sair do jardim e morrer espiritualmente hoje, como você colocou. A terra é maldita. Deus não amaldiçoou o homem, mas Deus amaldiçoou a terra. E serpente, você vai rastejar sobre o pó. Certo? Então ela provavelmente não rastejava. Vai rastejar sobre o pó. E vai comer o quê? Ou lamber, que algumas versões dizem assim, o pó. Só que nós somos formados de quê? De pó. Então ela se alimenta de quê? Da nossa carne. A hora que você mata a carne, ele não tem como se alimentar. A hora que eu alimento a minha carne, Satanás tem alimento para trabalhar na minha vida. É uma realidade, não tem como fugir. Então assim, mas ele recebeu uma sentença também. Vem um descendente, e esse descendente vai ter uma inimizade contra a descendência da serpente. Um vai picar o calcanhar, o outro vai esmagar a cabeça. E ele sabia, ele veio lutando, ou seja, são muitos anjos caídos a serviço dele. E ele vem lutando com o plano dele. Quando veio, mesma coisa, ó, vai nascer o rei, o Messias, que eles estavam vendo a profecia. O que Deus usou o que Satanás usou Herodes? Deu uma ordem para matar todas as crianças abaixo de, sei lá, X anos. O que ele queria, na verdade, Herodes? Ele usou Herodes porque Herodes não queria que um outro rei tomasse o lugar dele. Mas, na verdade, quem estava por trás de Herodes? Satanás. Tentando impedir a vida de quê? Do Messias. Então, quando ele nasceu, o que o anjo falou quando apareceu para José? Vai para o Egito. E ele foi se refugiar no Egito. Até uma certa idade. Certo? Depois o anjo apareceu de novo. Deus falou com José em sonho. E ele voltou para Galileia. Então, o que você percebe nisso? Aqui em cima, na esfera espiritual, uma luta espiritual tremenda. Que não tem nada a ver com marido, mulher, vizinho, problema, chefe, nada. Só que quando essa luta desce aqui pra gente, é o quê? É um governador, Herodes, é um chefe, é um vizinho, não sei o quê. Por isso que as pessoas têm que ter muito cuidado quando elas olham as situações aqui. Porque as situações aqui, na verdade, elas não refletem uma briga que está lá em cima. Aqui embaixo vai ter quem? Os 3 amigos de Jó falando mal dele. E lá em cima? Uma luta de Satanás tentando a qualquer jeito fazer com que Jó blasfeme o nome do Senhor. Então sempre, por isso que Deus falou assim, os meus caminhos não são os vossos caminhos. O meu entendimento não é o seu entendimento. Então por isso que se a gente, como a gente estava falando aqui antes de começar com Romanos 12, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que não vos conformeis com o presente século. Não se conforme com essa forma de pensar, de ver. O fulano é ruim, isso, eu vou trazer para oração, ora aqui pelo meu chefe que está me oprimindo, ora pelo meu vizinho que está dando problema. Não entenda dessa forma, você não vai chegar nenhum nesse evangelho, em lugar nenhum. Esquece isso. Há uma outra esfera que você vai compreender. Que a nossa luta não é contra a carne, não é contra sangue, mas contra principados, potestades, hostes malignas. Lembra de Daniel? O Senhor decretou o anjo para trazer a revelação para a qual ele estava orando. Que tinha a ver com o quê, gente? Com a restauração do povo de Israel. Que tinha a ver com o quê? Com a reconstrução de templo. Que tinha a ver com o quê? O templo tinha que estar pronto porque o Messias, quando veio, ia entrar nele. Para cumprir a profecia. Olha quanta coisa. Então, quando esse anjo saiu para trazer essa revelação, não é que é dar o carro para Daniel, ou a chave da casa dele. Não está ligado ao bem-estar ou o que ele precisa. Está ligado sempre ao quê? Ao eterno propósito de Deus, em Cristo Jesus. E aí, quando ele saiu, o que aconteceu? Os príncipes da Pérsia e da Grécia, não está falando de reis aqui, está falando de potestades espirituais, debaixo da ação de Satanás. Foram e bloquearam a passagem desse anjo. Olha só que coisa sinistra. Para pensar nisso, irmão. Não estamos falando daqui. Para bloquear isso. E esse anjo está trazendo uma revelação. E Daniel está lá em oração e jejum. Ele sabe o que está acontecendo? Imagina se ele fosse levado por uma situação carnal. Deus não está respondendo. Deus não está trabalhando. Se a gente entrou nessa, acabou. Se a gente olhou para a gente, se a gente está andando no reino de Deus e olhou para... Acabou, babou. Porque não dá, a gente tem que estar sempre olhando de cima para baixo. Em Cristo nas regiões celestiais. Então o que ele fez, esse anjo?
Ele realmente não teve autoridade para passar por aquelas duas potestades. Olha só que coisa interessante. Então ele voltou, chamou Miguel, que é o arcanjo, defensor do povo de Israel. Miguel veio com ele, repreendeu aquelas potestades, ou seja, abriu o caminho, e Miguel veio acompanhando ele até o anjo chegar e trazer a revelação para Daniel. Ó, Daniel, homem muito amado de Deus, te trago um recado para o Senhor, né? Há 70 semanas sobre a restauração dos muros e tal, e começa a trazer, né? 62 semanas, se restaurará isso, e começa a falar. E isso tinha a ver exatamente com todo um processo de revelação, de compreensão e de preparação para a vinda do Messias. Então, assim, tudo que se refere a nego encheu a igreja, está falando do homem, pô, Satanás vai sentar e bater palmas, se bobear, ele até ajuda a fazer um milagre. Entendeu? O problema não é esse, o problema é o seguinte: está alguma coisa ligada à manifestação de Cristo, à exaltação de Cristo, o nome de Jesus Cristo sendo glorificado e exaltado pela obra que ele fez aos homens, e sobre ter exposto publicamente principados e potestades na cruz, como Paulo fala, acabou. Guerra espiritual, né? É muito problema dentro daquele lugar. Vai ter muita luta, não vai estar tudo bem, pelo contrário. Vai ter muita situação, entendeu? Vai ter muita coisinha e tal o tempo todo, entendeu? Uma vigilância quase que constante, porque Satanás ali vai estar batalhando, meu irmão. Porque o nome do Senhor não pode ser glorificado na visão dele. Porque, na verdade, ele nunca lutou contra Deus Pai, quando tentou botar o trono dele no norte. Porque ele sabia. Na verdade, a luta dele sempre foi contra o Cristo. Embora ele não soubesse quem é. Porque quando todos foram criados, Cristo já estava ao lado do Pai. Entendeu? Mas ele só manifestou o seu Filho na plenitude dos tempos, para o céu e para a terra. Né? Então, assim, tudo que vai falar de Cristo, tudo que vai engrandecer a Cristo, tudo que vai edificar a igreja de Cristo, tudo que está ligado realmente ao Senhor, está relacionado diretamente, paz, a uma tremenda guerra espiritual. Entendeu? Então, assim, quando a gente fala sobre Jesus o Cristo, ungido para a morte, né, a gente precisa entender que o anticristo, ele é a favor só de Jesus, não de Jesus o Cristo. Ele é pró-Jesus, o espírito anticristo. Ele apoia, ele fala assim, pô, faz um milagrinho aí, show de bola, multiplicar pão e tal, tudo isso, show de bola. Isso que a gente precisa entender. Satanás não tem nada contra isso. Falou de morrer, falou do Cristo, do ungido para a morte, não, que isso, não, fala disso não, cara. Não foi o que Satanás falou na boca de Pedro? Então, assim, devo falar do dia do milagre, da noite do milagre, pão, tudo isso, não há problema nenhum. Não existe guerra espiritual. Agora, você falou de Yeshua HaMashiach, de Jesus, o Cristo, de ungido para a morte. Você falou do sacrifício da morte, de um Deus que se fez carne e babou. O negócio engrossa. Tanto que, quando você pode reparar, se tem uma mensagem muito assim, você olha o pessoal assim no fundo, nos locais, né, quem tem visão espiritual, às vezes vê o diabo com a mão assim, ó, no ouvido da pessoa. Espiritualmente, para não conseguir compreender. Tenta desesperadamente, tenta trazer o pensamento da pessoa no trabalho, num problema, em casa, joga seta, entendeu? Aquela situação, tudo, para que a atenção daquela pessoa não possa receber aquela verdade. Porque se recebeu, meu irmão, se ele morreu com Cristo, com ele vai ressuscitar. Acabou o domínio de Satanás sobre aquela vida. Aí a coisa, o caldo engrossou, entendeu? Então, assim, contra isso vai haver uma grande oposição. Né? Então a gente precisa, assim, né, refletir, estar sempre pensando em que tipo de pregação a gente está. Se é uma pregação que a gente está falando de Jesus ou de Jesus o Cristo. Se a gente está apresentando a solução de um problema a alguém, ou se a gente está pregando, como Paulo falou, Cristo crucificado e ressurreto. É uma diferença assim muito grande que às vezes passa despercebida. Até
a gente mesmo, se a gente não se policiar, na maioria das vezes, diante de um sofrimento, você vai pregar a solução do sofrimento e não Cristo e esse crucificado. Então, assim, eu acho que esses 2 versículos chamam a nossa atenção isso, né? Depois, meu irmão, que isso acontece, você vê a pregação de Pedro, acabou. O Espírito Santo coloca na boca dele, é só o quê? Esse a quem vocês crucificaram, esse que foi morto. Esse é o tempo todo. Ele não vai, ele vai apontar sempre para o sacrifício do Senhor e para a ressurreição dele, para a grande vitória. Quem é digno de abrir o livro e quebrar os selos? Aquele que esteve morto, mas agora vive. Fecha tudo, não tem como. Ninguém no céu, acima do céu, na terra ou abaixo da terra, foi tido como digno de abrir o livro. Né? Por isso ele falou assim, João falou, eu estava chorando. Houve um silêncio no céu. Olha que coisa interessante, está falando da terra, no céu houve um silêncio. Irmão. Imagina, a glória de Deus, né? E de repente vi um, como que morto, mas que vive. Né? E ele sim é digno de abrir o livro. Que livro ele abriu? Aquele que você lê depois daquele capítulo para lá. O que você leu? Os selos quebrados. Porque é o primeiro selo. Toda aquela revelação que ninguém poderia ter acesso, Jesus era digno de abrir. De revelar, de fazer esse conhecido. Ele foi, por quê? Porque esteve morto e ressuscitou. Né? Então, assim, a gente não pode perder como foco a pregação de Cristo e esse crucificado. Apresentar quem? Cristo e a sua obra. A pessoa e a sua obra. É isso que a gente tem para apresentar para qualquer um. Entendeu? Olha, toda a provisão de Deus Pai, toda a provisão de Deus Pai foi colocada para os homens na cruz de Cristo. Então não tem como fugir da cruz. Existe até uma brincadeira assim, entre aspas, que o pessoal conta assim, né? Mas que não deixa de ser uma brincadeira, mas não deixa de ser, na verdade, aquelas colocações que a gente faz para despertar, né? Que tinha um cara que estava carregando a cruz dele e estava muito pesada, né? Ele falou assim, pô, não está dando não, está muito ruim para mim. Aí, então o anjo falou assim, então vai lá e coloca lá naquele quarto lá. Ele foi lá e colocou e guardaram a cruz dele. Aí ele falou assim, agora você tem que escolher outra. Aí abriu lá a porta e falou assim, qual que você quer? Ah, eu quero aquela ali pequenininha. Não, aquela ali era tua, você devolveu. Pô. Agora tem aí, ó, você escolhe qual você quer. Porque você acha que sempre... eu acho que sempre a minha é maior. A tua, você acha que sempre a tua é maior. Mas na verdade ela Deus não deu nada mais do que a gente possa suportar. É exatamente o tamanho, a medida que a gente precisa, né, para que Deus possa operar através da nossa vida. Então ele opera a morte, trazendo vida, né? Então assim... Deixa eu fazer uma pergunta só. Esse lance de não dar nada além do que a gente possa suportar, já tem uma passagem que Paulo fala que ele teve sofrimentos além do que ele podia suportar, né? Tipo, isso ainda fica meio uma dúvida na minha cabeça em relação a isso. Não, é bem colocado. Ele fala que quando ele foi para a Ásia, né, no momento da viagem missionária dele da Ásia, ele passou por situações assim, ele coloca, né, na visão dele, mais do que ele seria possível carregar. Mas a verdade é que ele carregou. Porque se você ler o texto, historicamente ele carregou, né? Então assim, quando uma coisa é maior de fato, numérica, por exemplo, se eu aguento 50 quilos e você põe 70, eu caio no chão e me arrebento e me machuco. Né? Se eu seguro 70 quilos é porque eu consegui. Eu podia até achar que eu não conseguia, mas consegui. Né? Então assim, entre a colocação, entre o compartilhar de Paulo e a colocação que o Senhor colocou, né, nós ficamos como princípio na colocação do Senhor. De fato, ele é um Deus justo, verdadeiro, que não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Então, né, se ele nos colocou que ele dá a medida exata do quanto a gente suporta, nós cremos dessa forma. Só que às vezes, Vitor, na vida prática, isso se manifesta de tal forma que aos nossos olhos parece insuportável, parece que a gente vai morrer. Você acha que seria justo se Jó falasse que foi acima das forças dele? Assim, eu acho que seria. Assim, a visão dele, né? Imagina você, 10 filhos, alguém chegar para você, olha, eu tenho 5, imagina alguém chegar para mim e falar assim, 5 filhos estão mortos. Os 5 filhos morreram. Não foi um, e eu ter 4 de consolo.
Passei 5 filhos. Felipe, Miguel, Ana Sara, Annelise, que até infelizmente estavam todos no carro e morreram. Todos os filhos. Foi essa notícia que chegou para Jó. Todos os filhos dele morreram no mesmo dia. Dá para pensar, vamos tentar deixar isso entrar mesmo para a gente sentir o peso da situação. Aí daqui a pouco, mal ele recebe essa notícia, alguém fala, ó, pegou fogo lá, cara, no curral, todas as ovelhas, bois, toda a alimentação, toda a providência, cara, morreu tudo. Não tem mais absolutamente nada. Entendeu? Vamos tentar traduzir aqui para a nossa prática, né? Vamos supor que você saísse do teu emprego, você foi demitido, né? Entraram na tua casa, assaltaram toda a reserva que você tinha, você chegou em casa, recebeu a notícia que todos os filhos estão mortos. Como é que a gente reagiria? Vamos ser sinceros. Tem gente que daria um tiro, tem gente que ficaria em choque, tem que tomar remédio. Tem gente que ficaria abobalhado. Jódane falou assim, nu vim ao mundo, nu voltarei. Louvado seja o nome do Senhor. Não recebi o dia bom de Deus, porque eu não receberia a porção do dia mau? Isso é porque ele conhecia Deus só de ouvir falar. Pô, chega à conclusão que nem de ouvir falar eu conheço, entendeu? Só da teoria que a gente está andando, mas nem de ouvir falar. Porque de ouvir falar, ele já vivia esse testemunho e Deus falou para Satanás. Você pode tentar, não vai conseguir. Porque tu acha que Deus ia entrar numa situação sem conhecer as entranhas de Jó? Pô? Então, só daquela experiência, ele conhecia a fidelidade de Jó. E só de ouvir falar. Isso me mostra, sabe o quê? Que eu não preciso saber o significado da porta amarela, do livro de Apocalipse, do azul, do não sei o quê, entender todas as milhares de revelação para ser fiel, não. No mínimo, eu posso ser o quê? Fiel. No mínimo. Então assim, acredito que para ele, a mulher dele, companheira dele, que era mãe daqueles filhos, Vitor, falou assim, o que te resta? Amaldiçoa o teu Deus e morre. Sabe o que ele fala para a mulher? Cara, eu já tenho discussão com a minha mulher, eu já pego mais pesado que isso. O cara até na hora de discutir com a mulher, ele teve cuidado. Ele não chamou ela de louca. Ele falou assim, por que tu falas como uma louca? Ô, meu irmão, é aquilo que Tiago fala lá mais na frente sobre o testemunho de Jó. Entendeu? Numa situação assim, tinha tudo para largar qualquer coisa em cima da mulher dele. Brigar e falar qualquer bagulho. Porque, pô, era que estava ali para ajudar, ainda fundou ele, né? Ele falou assim, por que tu falas como uma louca? Assim, você vê que ele estava bem centrado em Deus mesmo. Né? E nisso tudo, Jó não pecou. Então assim, Satanás estava querendo fazer o quê? Com Jó. Na cabeça de Satanás ele queria fazer o quê? Destruir. Ele veio para roubar, matar e destruir. Na natureza dele, ele veio para destruir. Só que o que ele acabou provocando com isso tudo? Que Jó conhecesse a Deus de agora a ver. Mas a gente não falou isso no início? No final não tem jeito. Então todas essas provações, todas essas situações, todos os problemas que estão permeando a nossa vida de adversidade tremenda, o que Paulo falou? Vai contribuir para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Então no final, ele pode vir, seta, isso, aquilo, mas quando a pessoa está centrada em Cristo, porque, né, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, não é para geral. É para aqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Então, não é para todo mundo que contribui, é para esse grupo que a Escritura coloca. Né? Então, olhando o caso de Jó, né, que Paulo pode ter inspirado em função dessa experiência ou de outras, ou da própria vida dele. Então, quando alguém olha e ama o Senhor, e existe esse amor, no final não importa o que o diabo tente fazer com a vida dele. Como foi com o caso de Pedro. No final ele vai fazer o quê? Vai pegar essa situação e vai mudar. Porque, Salmo 91, porque ele se apegou a mim com amor. Eu livrá-lo-ei, colocá-lo-ei num lugar seguro. Olha só, quem é o lugar seguro? Cristo. A gente
Tipo assim, quando você tem essa compreensão do Evangelho, acabou, tu não vai vir, meu, para nego falar de meia dúzia de problemas, resolver isso, campanha de XYZ, não. Você vai estar sempre pedindo a Deus a graça de não tirar os olhos de Cristo. Porque o que a gente vai querer? Cristo. Qual vai ser o nosso alimento? Cristo. Qual vai ser a nossa água? Cristo. Atos capítulo 3, porque os apóstolos não se cansavam e não cessavam de ensinar a Jesus Cristo. Qual era a doutrina dos apóstolos? Cristo. Não era a doutrina de homem. Então, qual era o que fomentava na igreja do primeiro século? Era falar de Cristo. Né? Seja de uma forma, primeiro, básica para aqueles que estão chegando, ou de uma forma um pouco mais profunda, ou seja, como Pedro reconheceu que o nosso irmão Paulo fala coisas que são difíceis de entender. Está falando das profundidades das riquezas de Cristo mesmo. Então, Paulo já estava entrando, já estava trazendo para os irmãos aquela profundidade mesmo, entendeu? Falando, já estava, entre aspas, naquela loucura, né? Porque me alegro com as tribulações, né? Com o naufrágio, com a fome, pô, isso tudo quando vem eu fico vibrando. Por quê? Não o cara ser louco, que eu gostar disso, porque ele fala assim, à medida que Deus libera sobre a minha vida, é porque ele encontrou espaço para derramar mais graça na minha vida e para me levar mais fundo com ele. E eu sei que eu vou sair disso mais transformado, mais confrontado, mas mais a semelhança dele. Então, que venha. O que ele está falando é isso, na nossa linguagem, entendeu? Então, é essa expectativa que ele está mesmo. Aí, vai bombar, meu irmão. Por exemplo, né, uma vez o irmão falou assim, eu estou vendo um ventinho. Rafael deve estar mostrando um ventinho lá na sua casa. Pô, eu fiquei desesperado. Fui orar, jejuar, né, para Deus trabalhar, ter misericórdia, repreender, por causa do meu estágio, da minha caminhada, entendeu? Porque na minha compreensão, por mais que eu lute contra isso, eu ouvi tanta coisa, que no fim eu quero o quê? Proteger a minha pele e a minha casa. E ter uma vida assim que os anjos do Senhor me guardem, para não passar nada. É assim? Paulo falava o quê? Pô, que vem a luta, amigo. Porque é só levantando mais quilo que o braço fica mais forte. Não tem jeito. A pipa só fica no alto se tiver mais vento, senão não dou linha. Então só vou mais longe com Deus, amigo, se é parar de esquentar mesmo. Então ele falava assim, que venha. Glória a Deus, com humildade ele falava isso, né? Não de forma altiva, com humildade, mas assim, contando com a graça do Senhor, ele coloca isso. Mas ele tinha essa expectativa, porque ele via nisso oportunidade de ser experimentado, de ter perseverança, de ter esperança e de não ficar confundido, entendeu? Mas é claro que isso é um processo. Ele não começou assim, ele começou lá atrás caminhando exatamente como cada um de nós, com as mesmas dificuldades, né? Fugindo tudo. Né? Assim, quando a gente lê o Salmo 91, tudo que a gente quer, né? As pessoas até abrem ele, que, meu Deus, tudo aquilo ali aconteça mesmo, né? A gente se vê o diabo, então alguém manifestado, o cara corre e fica lá na outra ponta. Ele não quer nem estar perto, né? Isso. E é óbvio que quando Deus fala assim, que ele guarda e o maligno não toca, isso é uma grande verdade. Olha, outra dúvida que você perguntou uma coisa, eu vou acabar gerando outra dúvida, né? Mas olha que outra coisa interessante. Mas ao mesmo tempo, quantas vezes a gente tem experiências, né, de você estar num local, num quarto, e você sentir como alguém puxando a coberta. Já tive colegas como sentindo, sufocando, né? O Deva mesmo compartilhou outro dia, né? Situações de afronta, situações que você fecha o olho para olhar, dá um medo, tu logo abre o olho, não consegue ficar com o olho fechado. Você se sente todo arrepiado, você sabe que você está orando e tem uma presença maligna tentando trabalhar. Você fala assim, pô, mas então, qual é o Salmo 91? Aí a pessoa entra em conflito. E por isso que tem que entender o princípio e a experiência. O princípio é aquela verdade elementar. Fica com ela, como a gente ficou com essa de que não fique acima das suas forças. Agora, muitas vezes, próprio Deus já falou o seguinte, ó, porque o demônio só vai passar se o anjo permitir. O anjo só vai dar permissão se quem mandou as víboras no texto que a gente leu? Quem mandou, gente? Quem? Ah, estava escrito isso. Porque a maioria das pessoas vai dizer que é o diabo, Jorge. Ela lê, mas ela não entende que foi Deus. Está lá, porque Deus enviou as serpentes para picar o povo, entendeu? Quando você é de Deus mesmo, você é filho, o cara tem que esquecer, meu irmão, ele está sendo tratado por Deus, parceiro. É ele e o Senhor. Você vê que Jó não ficava olhando. Quem foi lá, matou os filhos de Jó? Foi o diabo.
Quem foi lá e mandou aquela enfermidade, que não foi uma gripe, não foi um câncer, não foi uma paradinha mole, né? Ele deve ter ido lá no inferno e ter buscado o quê? A pior enfermidade que existe. Irmão, pega o pior demônio de enfermidade que existe aí desde a criação e bota nele, porque era uma disputa, não era uma brincadeira. Então, imagina o nível de enfermidade também física que o Jó sofreu. Não era uma parada com açúcar. Entendeu? Bagulho incurável, bagulho que devia ser, meu irmão. A pior coisa do mundo, um caco de telha, um maluco se coçando. Imagina o nível. Então foi ele que fez? Foi. Mas quem permitiu isso tudo? Deus. Mas por que ele permitiu? Porque ele tinha um propósito específico. Não porque ele esqueceu, não porque ele abandonou, não porque ele tinha um propósito específico. Então assim, eu quando questionava Deus nessa situação, falei, pô, mas eu estou orando, como é que vem? Então o anjo teve que abrir, então teve que passar. Então assim, por que ele permitiu que passasse? Aí você começa a compreender. Aí Deus começa a te falar, não, você está orando? Mas você está orando de verdade? Ou você fala assim, Deus abençoa minha família e tal, essa situação no trabalho e tudo. Qual é o grau de gemido que está saindo lá de dentro? Qual é o grau de compromisso com essa oração que você está tendo? Então o que eu faço, Rafael? Eu só lembro que você está numa guerra. Eu falo assim, anjo, dá uma abertura aí. Quando ele dá uma abertura, quem entra? O bicho. Quando o bicho entra para rodar, que tu vai orar e tu sente aquilo, meu Deus! Então... Meu irmão, tu se compromete, não é assim quando o cara tá com a arma na tua cabeça? Você fala igual o maluco pedindo sem arma? Não. Cara, é uma guerra, é real mesmo, Jorjão, é real. Guerra espiritual é real mesmo, mais do que essa coluna de madeira aqui. Quando tu sente, meu irmão, tu começa a clamar, né, não? Eu tive uma experiência com um jovem, foi ontem, lá na igreja, que ele estava meio rebelde, assim, botando bolo lá para comer, né? E eu só olhando e orando ao Senhor. E aí eu fui até ele e falei, poxa, se eu continuar aqui no grupo jovem, eu estou bem fora dele. Assim, e tentando entender ele está com 15 anos. E a mãe dele em casa se manifestou. Ele nunca tinha visto isso. E ontem ele chegou, parecia que estava se rastejando na igreja, chorando aos cantos, abraçando todo mundo. Aí eu conversei com ele, ele abriu o berreiro e eu tentei entender, né, porque o demônio realmente ele nunca viu. Ele viu a mãe dele manifestada. Então é uma coisa que traz a realidade, né, da guerra espiritual. Aí a pessoa... Eu já vi... Minha mãe experimentou isso. Ela conta essa experiência. Ela afrontando meu pai, afrontando meu pai, afrontando meu pai. Meu pai falando, olha... Né, uma coisa é a briga normal, conjugal, né? Outra coisa é uma questão de autoridade. É igual no trabalho. Você pode discordar, mas tem a maneira de você discordar do seu chefe, né? Mas você serve a ele como serviço ao Senhor, né? Aí teve uma hora, o demônio pegou e falou na boca dela. Quando ela viu que ela sentiu, meu irmão, ela caiu no chão chorando. Na hora pediu para meu pai orar por ela. Então, quando você sai de uma cadeia de guarda, colocamos assim, né? Você só tem autoridade quem se submete. Se você não se submete, não tem autoridade. Então, assim, é o que o Paulo coloca. Então, quando você sai disso, você fica vulnerável. Por isso que para Deus, rebeldia é o quê? Fala mais alto. Feitiçaria, pô. Foi isso que Samuel falou, revelou para Saul. Sabe o que? Que rebeldia é igual você chegar e mentir, Saul? Rebeldia é igual você entrar dentro da quimbanda e invocar um demônio. Rebeldia é feitiçaria, Saul, para Deus. Você está saindo debaixo da cadeia de hierarquia, parceiro. Então, rebelião traz isso. A pessoa se rebela, daqui a pouco o filho fica rebelde. Aí a pessoa não começa a entender, né? Porque acha que as coisas são desconectadas. Não, sai um debaixo da autoridade e vai saindo, meu irmão. Vai dando espaço, vai dando entrada, aí vai começando aquela confusão toda. Começou a confusão toda e Deus usa, permite para ensinar a gente, para corrigir a gente, né? Nos aperfeiçoar, me ensinar, me corrigir todos nós, entendeu? Então, assim, são situações na prática, assim. Então, por isso que é muito sábia a Escritura quando diz assim, né? Fala para a esposa se submeter ao marido, não de forma no machismo, mas no sentido de uma cobertura espiritual, pô. Igual, por exemplo, me submeto ao meu chefe e falo assim, olha, eu não concordo, acho que não deveria ser assim, mas você está me orientando assim. É assim. Eu não preciso confrontá-lo. Eu não preciso mostrar para ele que está errado. Eu não preciso gritar com ele. Eu não preciso querer colocar ele no lugar dele. Eu vou colocar apenas a forma que eu vejo. E ele vai pensar. Mas se ele me direcionar um outro caminho, eu vou fazer como?
da maneira que ele colocou. Se tiver algum problema, quem vai ter que assumir a consequência daquilo? Não tem jeito. Então, né? Eu lembro quando minha mãe alcançou essa sabedoria, essa mesma exemplo que eu dei negativo dela, agora eu vou dar um positivo, né? Mas ver meu pai falando e tal, falando, ela falou assim, nenhum problema. Vou fazer exatamente como você está dizendo. Eu acho que deveria ser exatamente. Mas olha só, eu vou fazer assim, mas quem vai cobrar de você por eu estar fazendo assim é Deus. Pô, meu pai orou 2 dias e depois voltou atrás. Entendeu? Por quê? Porque tu vê que é uma baita responsabilidade, meu irmão. No final Deus vai cobrar de você, não tem machismo não. Entendeu? Então assim, por isso que é igual o filho, que vai ficar rebelde. Daqui a pouco acontece o quê? Isso aí, vem uma situação dessa, acontece alguma coisa. Sempre uma coisa dá errada, né? Falei isso brinca lá em casa. Quando o Miguel com o Felipe. Aí fala alguma coisa, ele desobedece, aí depois um cai, machuca, arrebenta a cara e fala assim, isso é uma verdade mesmo. Começa a deixar o espírito de rebeldia e tal, a coisa, né, toma um outro rumo, né? Não sei porque a gente acabou indo para essa linha totalmente distante do 14 e do 15, né? Mas do 16 ao 21, né, assim, é uma demonstração de amor, assim, impressionante, né? Porque você vê que, na verdade, Deus está irado, mas, ao mesmo tempo, esse Deus é cheio de amor, ao mesmo tempo, esse Deus é justo, precisa acertar as contas, né? Segundo os seus princípios, as suas leis, ao mesmo tempo, ele é misericordioso, né? Então, no plano eterno de Deus, ele acaba sendo perfeito nessa obra da cruz, como a gente colocou. Você olha a cruz, você vê o quê? A justiça de Deus, porque diz que ele derramou toda a sua ira no Filho dele. Então, todo o pecado que precisava ser pago, foi pago. O sangue que precisava derramado, foi derramado. Então, não ficou nenhum pecado passado em branco. Ele não foi bonzinho, não, vou esquecer isso aí, nada. Toda a ira dele foi derramada, mas ao mesmo tempo ele foi misericordioso, foi conosco, permitindo que esse castigo, que na verdade que nos traz a paz, estivesse, como Isaías fala, sobre ele. Ao mesmo tempo ele foi amoroso. Olha só, a cruz também mostra o amor de Deus por nós. Assim que depois costura como? Ele revela também a sabedoria dele em tratar todos esses pontos que parecem opostos num sacrifício perfeito. Então, o que ele relata aqui, olha, Deus amou o mundo de tal maneira. Ele amou o mundo de tal maneira que para ele orquestrar sua justiça, sua misericórdia, seu amor, sua sabedoria, ele deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não perecesse, mas tivesse a vida eterna. Mas ele fala assim, ele enviou o Filho dele não para condenar o mundo, mas para salvá-lo. Ao mesmo tempo, no versículo de baixo, diz assim, quem nele crê não é julgado. Olha que coisa interessante. Quem nele crê não é julgado. Por quê? Porque já houve um julgamento. Lembra de como a gente falou da Páscoa naquela vez? Não, só morreu na casa dos... Não, morreu em todas as casas. Em todas as casas houve uma morte. Só que na dos egípcios foi de filhos primogênitos. E na dos judeus foi um cordeiro. Mas morte e sangue sobre todas as casas. Então por isso que ele diz aqui, quem nele crer não é julgado. Porque já foi inserido na morte dele. Já houve uma morte. Então você não vai morrer, Mário, para pagar os seus pecados, porque alguém pagou por eles. Aí vai no livro de Colossenses, porque ele rasgou a sua dívida e pregou ela na cruz. Então, por isso, Satanás não pode mais acusar. O acusador dos nossos irmãos perdeu o poder de acusar, porque foi pago por Jesus Cristo na cruz. Quando a pessoa não crê no sacrifício de Cristo, ela rejeita aquele resgate assim, que ele fez por ela, então meio que ela se assume, né? Na verdade, você sabe por que ela morre? Não por causa dos pecados dela, porque Cristo pagou por eles também. Mas ela morre por um único pecado, de rejeitar aquele que trouxe o perdão sobre os pecados dela.
O Espírito Santo, quando vier, convencerá o homem do juízo e da justiça, do pecado, do juízo e da justiça. Essa pegada com o Espírito Santo. Porque eles não creram. Quando ele vier, ele convencerá o homem do pecado. Por quê? Não creram em mim. Olha o pecado que ele coloca. Qual o pecado que se tornou da humanidade condenada? De não crer nele. Ah, Rafael, onde é que você viu isso? No versículo que a gente está lendo. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Olha que coisa interessante. Talvez o cara fale assim, não, que ele roubou. Mesmo assim, a condenação final dele vai ser por eles ter negado a Cristo. Não creu na pessoa de Cristo e na obra dele. Pô, meu irmão, esse é o maior pecado. Porque, na verdade, a salvação estava diante dele. E aí você vai ver mais aqui embaixo. Ó. O julgamento é esse, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram mais. Olha que coisa interessante. Então, quando uma pessoa crê em Cristo, ela não é julgada. Ela já foi inserida. Estamos falando de vida eterna, tá? Não de galardão. Ela foi inserida no julgamento de Cristo. Por isso, Paulo mais na frente vai falar assim, porque com ele morremos e com ele ressuscitamos. Então, nós fomos inseridos na morte dele, mas também fomos inseridos na ressurreição dele. Né? Por isso, nós andamos em novidade de vida. Por isso que aquele que está em Cristo, obrigado, nova criatura é. Vai juntando todas as passagens? É que o Deva gosta. Se nós morremos com Cristo, agora pensemos nas coisas lá do alto, porque estamos com Ele. Mas só podemos estar com Ele, como o Vitor começou falando, só podemos desfrutar da sua vida se somos participantes da sua morte. Então só podemos desfrutar da glória se também somos coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, como disse o apóstolo. Como é que o nego está correndo para de sofrer? Então é para de experimentar também a vida verdadeira da videira e a sua glória. Na verdade, eles estão matando mesmo. Estão assassinando. Pelo que Jesus falou, eles não entram no reino e estão na porta para não deixar o restante entrar. Jesus falou que para esses existe uma condenação no inferno que já espera. Pedro confirma isso, Judas também. Porque, imagina, se você tem o céu como salvação e depois você tem o juízo do galardão, você tem a condenação do inferno, mas depois você tem também a sentença. O inferno não é um lugar todo igual, que todo mundo sofre igual. De jeito nenhum. Então existe uma sentença. Então lembra que Jesus falou, olha, se eu tivesse feito esses milagres, por exemplo, em tal cidade, eles teriam crido. Por isso o julgamento de vocês, lembra se foi Cafarnaum, alguma cidade próxima, diz que no dia do julgamento de vocês vai ser mais severo que Sodoma e Gomorra. Porque eu não estive lá, eu não me revelei, não operei esses milagres. Mas eu estou aqui diante de vocês e vocês rejeitam a verdade. Pô, meu irmão, imagina o peso que é isso. Né? Então, assim, a gente vê nesse trecho da Escritura um amor de Deus, assim, uma disposição no coração de Deus, cara, em salvar a humanidade, em poder equalizar todos esses pontos, né? Porque o diabo está lá, meu irmão. Acontecer, ele está lá para julgar. Não foi como ele apareceu lá no livro de... Agora eu não lembro se foi Zacarias, né? Ele apareceu lá para acusar. Ele tinha vestes sujas, ele está lá como acusador. Não, olha aqui, ó, né? Tá? Então assim, mas ao mesmo tempo tem o sangue de Cristo. Olha só, o que é a nova aliança, cara? Que apaga os nossos pecados, gente. Isso é uma coisa assim maravilhosa, né? Porque uma coisa é você resolver o seu problema agora. O que é resolver um problema financeiro? Eu não tenho uma grana para chegar no final desse mês, aí alguém chega, me abençoa, eu termino. Mas de repente daqui a 6 meses eu posso ter esse problema de novo, não posso? Mas o problema do pecado, ele foi resolvido definitivamente.
Porque toda vez que eu ando na luz, ele se torna apenas um tropeço, eu tenho sempre para ele a provisão de um sangue maravilhoso que apaga aquela transgressão quando há um arrependimento genuíno do meu coração. Então o problema do pecado ele foi resolvido definitivamente. Irmão, essa obra foi muito grande. Esse preço foi um preço muito alto. A gente parar para pensar, muito, 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 muito alto e uma solução definitiva. Por isso que Paulo fala assim, né? O morrer é lucro, mas o viver é o quê? Cristo. Veja bem, ele caminhou num ponto que ele já falou assim, eu não quero me preocupar se eu vou pecar ou não. Eu quero me preocupar em não sair de Cristo nunca. Porque ainda assim, quando eu fico só com uma preocupação momentânea de não errar, e tento administrar a minha vida de algum jeito e tal, na verdade eu tento me desagradar a Deus e tal, para ficar de bem com Deus e tal, mas também Deus me abençoa aqui e tal, dali quando eu faço isso ainda, eu ainda estou numa superficialidade cristã. Porque ele falou, eu quero deixar isso tudo para trás e ser achado em Cristo. Já está mergulhado nele. Então, isso faz com que realmente haja um nível de relacionamento, de compromisso, né? Diferente do que as pessoas acabam hoje pregando, né? Então ele diz assim, quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Então a gente sempre, às vezes, acaba comentando isso, né? Quando você faz algo que glorifica o Senhor, né? Você está na luz, aquilo, né, se manifesta, aquilo glorifica o nome do Senhor. Mas ao mesmo tempo, quando nós temos uma falha e estamos na luz, o que acontece? A nossa falha aparece. Qual é nosso impulso carnal inicial? É esconder, não é? É natural, né? Todos nós. Quando nós erramos, qual é a nossa primeira intenção? É esconder, omitir. É olhar para ver se alguém viu, não é assim? É da gente. É engraçado que às vezes algumas pessoas ficam sem graça de reconhecer isso, mas você reconhecendo ou não, eu reconhecendo ou não, nós somos assim. Foi por isso que Adão e Eva fez o quê? Alguém explicou para eles, quando fizer esse pecado se esconde. Alguém falou? Deu tempo? O que aconteceu? Eles foram se esconder. Eles foram fugir o quê? Da luz. Porque quem estava vindo na direção do dia? A luz. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele não falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a luz do mundo. Quem estava vindo na direção do dia? A luz, pô. O que eles fizeram? Se esconderam. Então o que 1 João fala? Se nós andarmos na luz, como o quê? Ele na luz está. Teremos o quê? Comunhão uns com os outros. E o sangue do seu Filho Jesus Cristo nos purificará de todo pecado. Qual é o problema? É a luz? Qual é o problema? É a providência para perdoar o meu pecado? Não. Qual é o problema? Eu querer esconder o meu pecado. Aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Mas aquele que retém, o que diz o salmista? Os meus ossos se adoeceram, né? Quase que como morrendo, né? Gemendo ali, né? Então a gente começa a ver que o problema não é o problema. A gente fala assim, as pessoas falam, mas o problema é o pecado. Não é, irmão. O problema não é o pecado. Porque Jesus derramou o sangue dele na cruz. O problema é a treva. Não é, porque Jesus é a luz. Então qual é o problema, Rafael? O problema é meu, em querer esconder o pecado e não tratar ele na luz, pô. O problema está comigo, não está com Deus. A providência foi dada, pô. Agora, eu não quero confessar, eu não quero falar diante dos irmãos, eu tenho vergonha, eu não quero procurar uma pessoa, eu não quero... Pô, então o problema está o quê? Está com pecado? Você acha que Deus vai aceitar isso, chegar no último dia e falar assim, não, o problema era pecado? Porque até quando Adão pecou, nem antes dele não tinha nem pecado. Ele, coitado, não conseguiu nem botar na conta do pecado. Porque não tinha pecado. Para ele falar assim, não, foi o mal, foi a treva, foi o mundo, foi o pecado, foi a minha carne. Não tinha e pecou. É isso que a gente precisa entender. Quando a gente está em Cristo, não pode botar na conta do pecado, do mundo, do não sei o que, do Satanás, da carne. Não dá. Entendeu? Porque você vai falar assim, foi um pecado. Tá bom, irmão. Mas o sangue de Jesus Cristo é poderoso para pagar esse pecado. Qual é o problema? É a disposição nossa de querer andar onde?
Na luz. Porque dá vergonha. Quem tem coragem de tirar a roupa e andar nu ali na rua? Ninguém, pô. Mas Adão e Eva não tinham essa consciência, mas de repente passaram a ter. Aí ficaram com vergonha e se cobriram. Se cobriram da forma deles, não da forma que depois Deus propôs em Cristo. Significa as religiões. A forma do homem se defender diante de Deus. É o homem tentando buscar a salvação em si mesmo. É a Torre de Babel. E as roupas, que são peles de animais, é o Cordeiro de Deus imolado antes da fundação do mundo para tirar o pecado do mundo. Quando ele falou assim, olha, eu vou te ensinar uma forma de te vestir para tu nunca mais ficar nu. Cristo. E vestiu eles naquele jardim. Foi isso que Jesus estava falando o tempo todo. Falei assim, cara, tu está com medo disso. Não tenha medo disso. Porque assim, você vai, se você não estiver vivendo no... Porque ele falou assim, se você não tem o Espírito de Deus, nem adianta, tu vai viver no pecado. Se você tem o Espírito de Deus, o que acontece quando você pecar? Aquilo vai te incomodar. Por que não vai te incomodar? Porque eu sou bonzinho, eu sou legal? Não, porque eu tenho o Espírito de Deus. É Ele que vai se incomodar de mim quando eu transgredir. Entendeu? Então eu vou precisar de coragem para quê? Na verdade, para lutar? Não, coragem para poder o quê? Falar, pô. Poder confessar para o Senhor, ou para algum irmão na caminhada, tal, alguém que Deus colocar, orientar, seja no aconselhamento, na ajuda e tal. Dá vergonha. Quem já falou alguma coisa errada que fez e não sentiu vergonha? Quando a gente fala, como é que a gente fica? Irmão, queria falar um negócio contigo. Não. A gente fala quase para dentro, não é isso? Jorge. A gente fala quase para dentro. Eu tô falando de mim, pô. Quando eu precisava falar alguma coisa... Não, mas fala, irmão. Não, estou falando, mas é quase que eu não... É quase que essa voz eu não quero que ela saia, entendeu? Então, e outra coisa que eu percebi também, depois, né, e vi isso nos meus filhos também, é o seguinte, eu queria falar aqui, realmente, quando você vai falar a parte que você errou, você fala até mais rápido. Não é assim? É assim, Dani? Olha, a Dani só tem 14 anos, ela sabe que é assim. Por quê? Você pode contar a história toda, mas quando chega no poder, você quer falar rapidinho. Por quê, irmão? Não é assim? Por quê? Porque a vergonha da gente expor a nossa nudez. Só que aí está o amor de Cristo. Porque enquanto Adão, sendo homem, transgrediu, fugiu de Deus e se escondeu, Cristo se fez homem, foi posto naquela cruz nu, pelado, e falou assim, pai, eu estou aqui. O que o primeiro Adão fez? Fugiu, se escondeu e cobriu a sua nudez. O que Cristo fez? Ficou nu numa cruz, diante de todo mundo. Nuzão mesmo. Nuzão. Envergonhado. E falou assim, olha, eu chamo sobre a minha vida a vergonha de todos eles. Eu me humilho no lugar de todos eles que não têm condição de se humilhar, de ver o pecado deles, não leve em conta porque eles não sabem o que estão fazendo. Põe essa humilhação, essa vergonha, esse pecado todo sobre os meus ombros, para que eu possa morrer e receber a sentença no lugar deles. João 3, meu irmão. Segura essa aí agora. Eu e você. Para a gente administrar isso na nossa vida, o que? Discutir com Deus está apertado aqui e ali. Pô, meu, será que quando vem essa revelação dá para discutir Deus aqui? Aquela situação e tal. Como é que eu vou discutir, meu irmão? Olha o tamanho desse amor. Eu me escondo. O meu Senhor vem e se expõe. Eu cubro a minha nudez para falar um negocinho assim. Ele vem e se apresenta, humilhado, morrendo. Por isso que ele fala assim, ó, que ele se esvaziou da sua glória, pegou a forma humana, se fez como homem, morreu, e Filipenses 6, e morreu numa morte de cruz. Ele faz questão de registrar o Espírito Santo. Morreu como um ladrão, na pior forma de morrer. A pior forma de morrer. A gente não quer nem ir para a cadeia por uma coisa injusta. Né? Achou um absurdo. Tá bom, a gente acha um absurdo. Até que é um absurdo. Mas então o que é o que Cristo fez por nós? É um absurdo de amor. É um absurdo de uma atitude incompreensível. E aí quando isso começa, Paulo falou, quando a gente começa a correr o comprimento, a largura, a profundidade e a altura desse amor, o que eu vou falar da adversidade, da tribulação, do sofrimento? Eu vou falar, pare de sofrer? Eu vou falar, chega de... Paulo falou assim, porque carrego no meu corpo
o resto das aflições de Cristo. Ô, meu irmão, imagina, o cara tira a camisa, o nego está discutindo A, B, C, tira a camisa e fala assim: meu irmão, carrega no meu corpo o resto das aflições de Cristo. Eu sou co-participante dos sofrimentos dele. Por outro lado também, co-participante, herdeiro, a sua glória, né? Então, Jesus do lado aparecendo, vai lá, Paulo, isso e tal, já apareci para ele e tal, não sei o que, leva ele lá em cima e tal. Então, se eu escolho rejeitar isso, se eu fujo disso, se eu quero aquela vidazinha bem regradinha, boazinha, tudo direitinho, Deus abençoe o trabalho com ele, tudo certinho, eu não tenho nada o resto. Por isso que é uma opção, né, cara? Por isso que é boas novas também. É boas novas por isso. Porque ele fala assim, porque as aflições desse presente século não podem ser comparadas com o peso da glória. A gente vai passar, velho. Qual o culto de ontem, compartilhar lá. Vai passar, vai ter sofrimento, vai ter a vírgula de Deus, vai ter tudo isso. Vai ter situações que às vezes você vai falar assim, desisto. Não dá, é insuportável essa situação. Não dá, aquilo vai te confrontar tanto por dentro, que está arriscado você falar sozinho, andar no teu quarto, lá na tua sala sozinho, eu andar lá gritando, você falando para você, batendo na perna, dizendo, e você mesmo tentando se convencer, eu não aguento mais, essa situação não dá, entendeu? E você bate, não aceito, Deus, olha isso, você bate, vai para um lado, vai para o outro, e não sei o que, e no final... Ela vai falar, e aí? Tu vai negar a si mesmo, tomar a sua cruz, meu filho, e me seguir? Entendeu? Você quer ser um comigo nos meus sofrimentos e na minha glória? Ou você quer simplesmente escolher uma outra vida e seguir na mornidão da religião, né? Então, assim, o outro capítulo a gente pode, de repente, separar o do 22 ao 35 numa próxima segunda-feira, mas assim, a gente quando pensa nesse trecho aqui, né, a gente pensa nesse ato, né, nessa obra aqui, é no que a gente não consegue em espécie nenhuma fazer, eu não consigo engolir nenhum sapo do meu irmão. Olha só que limitação, né? Um caboclo faz uma coisa que não sou eu já faço questão de falar, não, foi ele. Entendeu? Eu não consigo, meu irmão, olha só a minha limitação, tu já estava pensando nisso, eu não consigo carregar um erro do caboclo que está do meu lado, tipo assim, ficar na minha conta e eu ficar alegre, tranquilo, entendeu? Não foi eu, mas, pô, glória a Deus. Eu não consigo fazer isso, meu irmão. Cristo botou tudo, a vida inteira nossa nas costas dele, carregou tudo. Pô, é muito amor, né, irmão? A gente acha que não engole um sapo, a gente já fala assim, Deus, eu estou amando, o Senhor está me aperfeiçoando no amor. O caboclo fez uma coisa, não reagiu, a gente já se acha o ápice do amor. Uma fechada do trânsito. A fechada, não, aí babou. A fechada do trânsito, aquela situação, né? Uma coisa mal interpretada em casa, pô, já ficou logo pirado, cara. Mas eu entendi isso que você falou. Não, eu não quis dizer, não, mas eu entendi, isso aí não tem nada a ver e tal, não sei o que, vai lá. Pô, já te falei aquele negócio tal, falei. Entendeu? Uma situação, meu irmão, uma paradinha pequena a gente não quer descer. Imagina a força que Jesus Cristo tem para poder botar todo esse peso nos ombros dele, todo o impedimento naquele caminho para ele não ir, e ele fala assim, mas se for a tua vontade eu vou tomar esse cálice, suando gota de sangue, indo em direção ao caminho da cruz. Imagina que força interior para obedecer, disposição de obediência até a morte. Pô, meu irmão, nosso Senhor ele é muito poderoso. Nosso Senhor é muito poderoso e vazio da sua glória. Ele é tremendo. Se existe um sumo sacerdote que pode socorrer a gente, Cris, é Ele. Se existe um sumo sacerdote que pode entender a gente, compreender a gente na nossa fraqueza, interceder pela gente, e ao mesmo tempo conhecer o nosso limite,
porque sentiu fome, sede, dor e em tudo foi testado, experimentado. É ele. Então o que acontece? Ele vai, tipo assim, se hoje a gente está na segunda série e passou, glória a Deus, mas vem a terceira. Se passou na terceira, vem a quarta. E a quarta é o negócio do quadradinho, né? Quadradinho mais 6 é 8. Quadradinho é 8 menos 8, odiava aquele negócio. Aí tu vai lá, estuda, passa, faz uma festa. Vem a quinta série. Né? Equação no primeiro grau. Aí tu vai lá, papai, estuda e tal. Você que, pô, cara, me livrei dessa bodega. Aí vem a equação no segundo grau. Aí tu vai lá, papai, estuda. Né? Passou na jaqueira. Cara, quase, foi no limite. Cara, que maravilha. Aí vem a oitava série. Princípio da derivada e tal. O que você acha que é a vida cristã, meu irmão? Tu passou por aquela situação e tu agora, glória a Deus, é só bonança. Não, como é só bonança? No máximo janeiro e fevereiro. Março começa a aula. É isso que a Escritura fala, pô. É no máximo esses 2 meses. Depois vai vir uma coisa, que se vier a mesma coisa, é incoerente. Porque você vai fazer uma coisa que você já sabe, é o que a gente quer. A gente quer a prova, que a gente já foi aprovado. A gente quer a circunstância, que a gente já tolera. Não, aquela pessoa, Deus, ele pode mandar, que isso aí é tranquilo, isso eu administro, entendeu? Sei lá, se eu administro gente chata, então pode vir trabalhar gente chata com você. Eu tenho uma paciência com isso. Tranquilo. Agora vem uma cabocla com o nariz em pé desse tamanho, assim, que acha que é dono do mundo. Ah, não, isso aí eu não quero. Eu quero continuar na 6ª série. Na 7ª, de jeito nenhum. Porque a pessoa chega, só o olhar da pessoa altivo, só aquele olhar da pessoa assim, já incomoda a nossa entranha, se for a nossa fraqueza, já incomoda a nossa entranha, que se eu puder, meu irmão, a pessoa ir a fundo lá, entendeu? Então essa vai ser a 6ª série, entendeu? Não, pois não, pode deixar que eu vou ver lá o negócio. Entendeu? O Senhor vai, claro que para isso vem graça, né, na nossa força, Deus vai ensinando, Deus vai aumentando o grau de tolerância da nossa contrariedade. A gente não gosta de ser contrariado. Quem que gosta de ser contrariado? Eu não gosto. Desde criança. Ninguém gosta de ser contrariado. Você aceita ser contrariado, não é assim? Então Deus aumenta a tolerância ao próximo. Deus vai tornando a gente mais compreensivo, mais longânimo por causa da obra do Espírito de Deus na nossa vida. E isso vem por meio de todas essas ferramentas. E na verdade tudo isso é uma expressão tremenda desse amor aqui que foi provado lá na cruz. E hoje nós temos o Espírito de Deus, né, não só como consolador, como cumprimento da promessa, da própria obra do Filho de Deus, como aquele também que continua agindo e operando na nossa vida. Então qual é a única certeza que a gente tem mesmo, de fato, quando a gente está falando não só da verdade do Senhor, mas a respeito da nossa vida? A única certeza que a gente tem é que a gente não está pronto. Todo mundo concorda com isso? Tipo assim, alguém acha que é Cristo? Já não, né? Então tá tranquilo, não. Não, porque às vezes você pode estar em algum lugar e alguém fala assim, não, mas eu já avancei e tal. Então a gente sabe que não é Cristo. Se a gente sabe que não é Cristo, nossa vida está em obra. Não é assim? Beleza. Seja, por exemplo, todos nós acho que já estamos aqui, já fomos num shopping, né, da vida, assim. Qualquer um daqui, seja da Taquara, no Metropolitano, como é que é quando você chega? A do shopping é aquela primeira entrada. Aquele arzinho gelado, né, amigo? Tudo, né? Pá, arzinho gelado, escada rolante, né, assim? Pá, aí tu entra, já tem ali um lugarzinho, tu compra ali, sei lá, o refrigerante que você quer beber, não é assim? Mas aquela obra tá o quê? Pronta. Se você fosse 1 ano antes daquela obra, abriu, gente pra caraca, não é assim? A escada rolante tá funcionando? Não, tu sobe aonde? No andame, parceiro. Não é assim? Se você já visitar a obra, alguém teve a oportunidade de visitar a obra, ver a obra? A nossa vida tá em obra, parceiro. Não adianta você se relacionar comigo e querer o ar-condicionado e subir na escada. Você vai subir no andame. Eu tenho problema. Você tem problema. O que vai acontecer quando a gente se relacionar? Problema, pô, é normal. Se não tiver um problema, é que a gente não está se relacionando, está sendo político. Gente boa, político. Se tiver problema, é que a gente está se relacionando. Tipo assim, foi uma parada, a Vitor não gostou muito e tal, mas depois a gente veio, acertou, resolveu, morreu também Cristo. Falando a verdade em amor e tal. O nego não quer isso, você quer sentar, assistir o culto e ir embora. Entendeu? Quer fugir do evangelho, é diferente. Então a nossa vida está em obra. Quando está em obra, você vê uma plaquinha assim, ó, cuidado, estamos em obra, não é assim que você vê a plaquinha? Então, quando você olhar para mim, tem uma plaquinha, cuidado já estou em obra. Eu vou olhar para você e vou ver uma plaquinha, cuidado, eu estou em obra.
a gente precisa ter cuidado com os irmãos. Porque todos nós estamos em obra. De repente a minha parede está emboçada, mas o meu piso está cru. Ele já botou o piso, mas a parede... Entendeu? Então, alguns aspectos, de repente você vai rápido numa situação específica, mas fere alguém. Porque aquela pessoa precisa de um cuidado naquela área, entendeu? Se, por exemplo, for uma área emocional. Entendeu? Tem outras pessoas que já têm outro problema de ser confrontado, não gosta de ser chamado a atenção. Então, se chamou a atenção, a pessoa vai fazer o quê? Vai se justificar. Não é bem assim, então você... Entendeu? Então, a pessoa, porque ela ainda quer se justificar. Ela não gosta de ser confrontada. Então, o que o Espírito de Deus vai fazer na vida dela? Pô, vai botar ela todo dia para ser confrontada. Não tem jeito, porque é os exercícios de matemática que você traz para casa para fazer. Você aprende como? Você faz 60, erra 30. Aí pega mais 60. Faz 60, erra 20. Aí daqui a pouco tu faz 60, erra 10. Daqui a pouco tu faz 60, erra 5. Daqui a pouco não é assim? Daqui a pouco amanhã você, contrariado, ficar bolado, pau da vida e pá, soltar minha língua. Aí eu vou receber o exercício de novo para fazer. Aí no outro dia eu sou contrariado. Aí eu dou uma segurada, mas o coração ainda está inchado. Aí eu recebo o exercício. Aí, só que isso, da mesma forma que tem um professor lá de matemática ajudando nos erros lá do aluno, tem um professor que é o Espírito Santo nos ajudando no nosso erro. Aí eu fiz errado, aí ele vai lá, ó, tal, vai nos ensinando, entendeu? Calma aí, eu vou passar mais exercício amanhã. A nossa vida é assim, se a gente pudesse parar e observar a vida de alguém, para assim, amanhã começa tudo de novo. Ó, começa todo dia de novo. Começou, a gente vai dormir e vai acordar. Aí vai acordar e vai no ônibus, já tem alguma coisa esperando. Uma paradinha tipo simples, bem simples assim. Tu tá sentado no banco, chega um coroa e você fala assim, pô, você quer sentar aqui? Quando você levanta, chega um moleque e senta de 9 anos. O João ele fala assim, perdeu, parceiro. E aí vamos ver logo de manhã como a gente vai agir diante de uma situação dessa, entendeu? Como é que a gente vai agir? É uma parada super simples, que a gente esquece, tipo assim, tudo do estudo de agora. A gente sai da sala de aula e vai pra prática. E aí a gente pode, tipo, pirar o cabeção, arrancar o moleque pelo braço. Entendeu? Aí vai passar aquele dia, vai vir uma outra situação no dia seguinte. E aí a gente vai caminhando de fé em fé, de glória em glória. E a obra mais importante nisso tudo é a obra que ele vai imprimindo na nossa vida, que vai ser carregada para a eternidade. Não as coisas que nos são dadas, ou que Deus permite que a gente viva e tal, né? Mas, na verdade, essa obra interior que ele vai imprimindo. Isso é que o oleiro, quando está sentado fazendo o vaso, é o que mais ele fica ali envolvido com aquilo. É a forma que ele quer dar na nossa vida. Pega o nosso... Cada um aqui tem um temperamento diferente, né? Um é mais quietinho, o outro é mais falador, o outro é mais assim, o outro é mais observador. Cada um de nós é assim, imagina. Ele pega cada um de nós de uma forma diferente. Um é mais brincalhão. Cada um de nós de uma forma diferente. E vai moldando o nosso caráter, né? E a gente vai nos usando no nosso próprio relacionamento, seja em dias de alegria ou em dias de atrito, e ainda usa isso também para nos aperfeiçoar até essas situações, relacionamentos paternos, maternos, conjugais, filhos e tudo, e laborais, de trabalho. Ele vai pegando toda essas circunstâncias e como um Deus perfeito, onisciente, onipresente, onipotente, vai usando tudo isso para ir adornando a nossa vida, limpando, purificando, aparando as arestas e tal. Quando a gente compreende e entende isso, a gente vai permitindo, fala, pô, mais um dia. Sei lá, se a gente pudesse parar para pensar, que o horário já foi, se a gente pudesse parar aqui para pensar hoje, de maneira rápida, né? O que aconteceu hoje que desagradou a gente? O que aconteceu hoje que tu ficou boladão assim? Ou alguma coisa aconteceu que você ficou triste? Ou alguma coisa que você ficou decepcionado? Aconteceu algumas coisas que eu fiquei. Particularmente eu cheguei aqui, tipo assim, cansado. Hoje eu cheguei aqui e vou te falar, cansado demais, assim, de... Fala assim, cara, parece que tem coisas que não resolvem, não tem fim, sabe? Pô, tem bagulho que tu não se livra, não adianta, sabe? Aí você para, pensa, assim, tem sim. Uma hora você vai resolver x mais 4 é igual a 6, x é igual a 4 menos 6, e aí você vai resolver. Quando você resolve, você não fica feliz? Ih, caraca, agora entendi, né? Assim,
É exatamente assim. Ih, agora entendi, cara. Vem cá, vizinho, me dá um abraço aqui. Pô, agora eu entendi, cara. Pô, caraca, agora eu passei, meu irmão. Agora, tipo assim, agora tá resolvido, meu irmão. Tá até rio, cara, não entende nada, tá até rio. E você, Deus conseguiu aquele espaço, conseguiu avançar naquilo. Amém?